Meus amigos, hoje é dia de jogão do Vasco da Gama, após 2 semanas aí sem jogar futebol. O Vasco reencontra aí um adversário aí e a gente vai falar bastante aqui sobre a proposta aí que o Marlon Gomes recebeu ontem e o seguinte, balançou a 777 Partners, muita grana aí pelo Marlon Gomes. E a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, viu? Ex-meia do Flamengo aí podendo pintar no Vasco da Gama e situação aí de atacante, isso mesmo, atacante aí do México oferecido ao Vasco da Gama. A partir de agora, mais um vídeo para a gente colocar as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. Os assuntos mais polêmicos a gente vai colocar com fonte aqui para você. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético. O Vasco volta a campo nesta sexta-feira, às 19 horas. Eu, com 40 anos de idade, a primeira vez que eu vejo aí um jogo onde a imprensa não vai poder entrar em São Januário e também o torcedor não vai poder comprar ingresso. Então é literalmente com os portões fechados aí. O Vasco pega o Atlético, que foi semifinalista aí do Campeonato Mineiro, e o Vasco aí vai fazer dessa partida possibilidades aí de ver alguns atletas, tá? Algumas mudanças deverão ser feitas aí. O Pumita chegou recentemente aí de um amistoso contra o Japão, representando a seleção uruguaia. Finalmente a gente deve ter estreia aí do lateral Paulo Henrique, recém-contratado junto ao Atlético Mineiro, e a gente também deverá ter a entrada do Orelhano no time do Vasco da Gama, que treinou a semana toda como titular devido a uma lesão do nosso querido Gabriel Peck, certo? No tornozelo. Bom, seguinte, ontem a reunião aí da SAF aí para rever a situação orçamentária foi adiada, foi para o dia 4 de abril, hein, pessoal? A título de conhecimento. E aqui começam alguns assuntos mais aí polêmicos do nosso vídeo. A gente tomou conhecimento aí que o Fenerbahçe, a pedido aí do Jorge Jesus, fez uma proposta pelo Marlon Gomes, hein? As tratativas foram iniciadas. A gente tem dito aqui sempre que o Marlon Gomes vai ser aí o fluxo de caixa da 777 Partners. Então, o menino pode deixar aí o Vasco da Gama e a gente coloca aqui particularidades sobre essa negociação para que você possa ver, torcedor do Vasco. Então diz aqui a matéria, ó, imprensa turca diz que Fenerbahçe fez proposta por Marlon Gomes, tá? Reparem aqui que é uma proposta alta, 5 milhões de euros aí, que daria 27,8 milhões. Cara, 777 Partners precisa aí de grana, a gente sabe disso. Agora eu quero ver se vai vender o menino ou não. Porque 5 milhões de euros, olha, uma proposta grande aí. Acho que o Marlon vale muito mais, essa é a verdade, por ser um jogador aí de seleção brasileira sub-20. Vai ter o Mundial agora em maio, então pode se valorizar mais ainda. Mas está aí, ó, tratativas iniciadas pelo Marlon Gomes, 5 milhões de euros, né, que daria 27 milhões e 800 mil reais. Qual a sua opinião aí? Você acha que esse valor estaria bom?
eu acho que não tem nem que negociar esse menino agora, na minha opinião. Você concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Bom, falando agora sobre a situação envolvendo reforços. Ontem o Vasco da Gama aí, de forma oficial, anunciou Juan Seco, que é o 14º reforço do Cruz Maltino para a temporada de 2023. O atleta chega aí por empréstimo junto ao Santos, o Vasco pagando R$500 mil, e o seguinte, tá? O Santos fixando os direitos econômicos dele para 7.700.000, o empréstimo vai até o mês de dezembro. E a gente recebeu aí duas informações aí. Primeiro, sobre um ex-jogador aí do Flamengo, foi campeão pelo Flamengo, notícia que sai hoje na parte da manhã. Esse cara que foi destaque aí do campeonato paulista. E o seguinte, cara, o Vasco entrou de cabeça, tá, nessa situação aí desse meia, tá? Vamos colocar aqui para vocês aqui com fontes, tá? Porque jornalista falando tem mais credibilidade. Então vamos lá. Vasco entra na disputa com Inter e Santos por camisa 10, campeão pelo Flamengo, né? E a gente coloca aqui, né, o atleta. Se trata aí do Gabriel Barros, tá? Segundo a matéria aí, o Vasco teria entrado junto aí ao Ituano para poder ter esse jogador. Inclusive, ontem a gente teve uma informação que é um jogador que a 777 Partners gostaria até de colocar na Europa para poder ganhar rodagem aqui no Vasco da Gama. Esse rapaz foi destaque aí do Ituano, certo? Então, Paulo Brax teria, inclusive, feito aí, como diz na matéria, uma ligação para o Ituano para poder saber as condições. A fonte vem do jornalista Jorge Nicola, perfeito? E para a gente finalizar aqui o vídeo, tá? A gente coloca a situação de um jogador do México, Roger Martínez, apesar de ter jogado aí, de jogar no futebol mexicano e ser colombiano, ele é cria do Vélez Sarsfield, lá da Argentina. E o seguinte, parceiro, né, conhecido do Aureliano. Então, o Vasco, né, teve o nome dele oferecido, a gente vai colocar aqui também para você com fonte aí, para que você possa fazer uma análise melhor. Você que está me acompanhando aí, ó, só um momento que eu estou colocando aqui na tela. Então, o Roger Martínez, do América do México, foi oferecido ao Vasco da Gama. É um jogador aí que tem 28 anos de idade, né? Atua pela ponta esquerda, faz lado aí de campo aí, e um jogador que tem até uma quantidade de minutos razoável aí pelo América do México, né? Jogador que às vezes é titular, às vezes é banco de reserva, enfim. Mas tá aí, ó, o Vasco tem aí a possibilidade de contratar um atacante de lado de campo que foi oferecido. Você conhece o jogador? Sim ou não? Deixe nos comentários. E coloque aí também quanto que vai ser o teu placar hoje para o jogo contra o Atlético. Certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!